Você tem clareza do propósito da tua empresa? Você tem clareza do seu propósito como líder? Hoje eu quero compartilhar com você de 3 evidências que demonstram se você tem ou não clareza do propósito tanto do teu negócio quanto do seu propósito como líder. Se esse assunto faz sentido para você, vem comigo. Primeiro vamos definir o que é um propósito. Para mim, um propósito é um sentimento de certeza acerca de algo que impulsiona o uso de toda a minha potencialidade. Então, isso é a minha definição de propósito. E vamos para as 3 evidências. A primeira evidência é você acordar motivado a maior parte dos dias. Essa é uma das grandes evidências de que você tem clareza do seu propósito. Quando você não tem clareza, você não tem esse impulsionamento para acordar de manhã e falar assim, olha, vamos viver a vida, é mais um dia para que eu possa viver do meu propósito, é mais um dia para que eu possa usar toda a minha potencialidade para cumprir com o meu propósito. Normalmente, você enxerga isso muito na sua equipe. Quando a sua equipe não tem um propósito claro, quando a sua equipe não tem um propósito de estar ali naquele momento, ela simplesmente vai para lá. E isso é muito comum também com você indo para a tua empresa, para o teu negócio, com você indo para o teu trabalho. O quanto você acorda de manhã dizendo o seguinte, olha, é um dia excelente, o quanto que você acorda grato por poder estar indo trabalhar. Normalmente a gratidão está muito relacionado com esse senso de propósito, com essa clareza que eu tenho em relação ao meu propósito. Então, essa é a primeira evidência. Você tem acordado motivado, você tem acordado motivado para viver a vida, para viver o seu propósito, para fazer com que os seus clientes sejam alcançados pelo seu propósito, para fazer com que os seus liderados, as pessoas com quem você se relaciona, sejam alcançados pelo seu propósito. Então, quando você tem clareza do seu propósito, você acorda extremamente motivado, você acorda extremamente motivada. Segunda evidência de que você tem um propósito, você tem um sentimento de plenitude. O que é o sentimento de plenitude? É aquela certeza que você tem aqui dentro, né? A gente fala do coração, que você se sente completo, você se sente completa. O contrário disso é aquele vazio, aquele sentimento de que está faltando alguma coisa. Tem uma reportagem de uma das edições de Pequenas Empresas e Grandes Negócios que falou justamente sobre isso. Estava falando sobre altos executivos com altos salários que não estavam felizes nos seus atuais cargos. E por que eles não estavam felizes? A maioria disse porque não tinham um senso de propósito. A pressão do dia a dia, toda aquela correria, sair cedo e chegar tarde, não conseguir viver a própria vida e principalmente não ter essa sensação de plenitude. E eles abriram mão de altos salários e altos cargos para poder abrir o próprio negócio. Reduziram padrão de vida, mudaram uma série de coisas. Até te convido a pesquisar sobre essa edição de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. É muito interessante porque eles abriram mão de uma série de coisas porque não se sentiam pleno naquilo que estavam fazendo. E isso é muito, muito comum depois dos 35 anos. É muito comum, isso está puxando já até para os 30 anos. Mas de 35 em diante, até 50, 55 anos, as pessoas começam a fazer esse questionamento. Poxa, qual é o meu propósito? O quanto que eu tenho de clareza disso? E quando você não tem clareza, você não tem esse sentimento de plenitude, o que você vai ter é um sentimento mais de vazio. Terceira evidência, engajamento. O que é engajamento? Engajamento é as pessoas se voluntariarem a fazerem algo, mesmo dentro da tua empresa, mesmo aquelas que você lidera. Engajamento é quando você diz assim, olha, precisamos resolver um problema, precisamos fazer determinada coisa. E as pessoas falam, não, conta comigo, quero fazer parte disso. Então, quando você não tem clareza do seu propósito, você também não comunica esse propósito. E, por consequência, as pessoas não se conectam com você. Tanto os clientes da tua empresa quanto os funcionários. Ou seja, cada um está indo para um lado. E isso
baixa performance, isso baixa produtividade, por consequência, os resultados do teu negócio. Então essas são as 3 evidências que declaram e que demonstram que eu tenho clareza do meu propósito. Então eu queria te desafiar a fazer essa reflexão hoje, pegar papel e caneta e pegar esses 3 itens e se perguntar: isso acontece dentro da minha liderança? Isso acontece dentro da minha empresa? O quanto isso aqui é verdade ou não? O quanto que isso está evidenciando a minha clareza em relação ao meu propósito? Em relação a esse sentimento de certeza que eu tenho, que me impulsiona a usar toda a minha potencialidade. Pense nisso.